inocência arrancada com atos de brutalidade, crueldade e desrespeito. Assim pode ser resumido o que uma criança sente ao ser abusada sexualmente. No último domingo do mês das crianças, o Correio Espetacular traz uma triste realidade. A ação de pedófilos que se tornam cada vez mais comuns nas cidades de toda a Paraíba. Redes de pedofilia na internet, crimes praticados até pelos parentes das vítimas. As formas são as mais variadas, mas os danos a essas pequenas criaturas são sempre os mesmos. Um abuso que atinge a mente, o corpo e o coração destas crianças. Uma triste realidade que se estende quase sempre pela lei do silêncio, imposta por criminosos que se mostram sem nenhum escrúpulo. Veja tudo isso na reportagem da semana. Tristeza, medo, vergonha, revolta. Todos estes sentimentos fazem parte do mundo interior de um grupo de crianças cuja inocência foi maculada. Elas são vítimas de violência sexual. Um mal que se move silenciosamente nas ruas, escolas e no convívio social. De onde vem o perigo? Qual o perfil de alguém que costuma abusar sexualmente de crianças? O pedófilo é aquele indivíduo que ele sente o prazer sexual dele pelas crianças, digamos de 0 a 14 anos, vamos dizer assim. Ele tem um pensamento distorcido, um pouco distorcido em relação à sexualidade. Os pedófilos procuram os meios para alcançar as vítimas através de um processo lento de aproximação. O pedófilo nem sempre ele chega aos finalmente na questão sexual. Ele não mantém uma relação de fato, né? Ele sente as fantasias dele, o prazer dele muitas vezes é só pela criança, ou pela criança nua, ou pelas fotos, ou como gestos que essa criança faça, né? Ele induz essa criança a isso, né? É aquele que também ele procura fazer uma sedução com a criança, comprando essa criança, buscando as coisas que a criança gosta. E este processo de sedução pode estar à mão no clique de um mouse. Foi o que constatou a CPMI da pedofilia no Congresso Nacional. O que nós descobrimos que diversos casos de abuso sexual, de exploração sexual, de pedofilia, mas também principalmente, que é mais difícil de identificar, porque as operadoras, quase todas elas, estão fora do país, que é a pedofilia via internet, que é o uso da imagem de crianças e adolescentes que são vendidas para clientes, né, em todo o mundo. E a Paraíba já foi motivo, inclusive, de apreensão por parte da Polícia Federal, numa operação que foi solicitada pela atual CPI, que está no Senado Federal. Mas existem casos em que o desejo distorcido não fica no mundo virtual. E na vida real, o crime não conhece limites. 2 de abril, zona rural de Cuitegi, Brejo Paraibano. A menina Maria Teuvina dos Santos, de 9 anos de idade, voltava da escola quando desapareceu. Horas depois, ela foi encontrada estuprada e morta por afogamento. Um vizinho da vítima foi acusado do crime. Na delegacia, ele deu uma declaração chocante. Eu matei ela para ela não descobrir, né? Para ela não dizer à polícia que foi eu, né? Que foi eu que fiz o estupro nela. Você se arrepende do que você fez? Rapaz, o seguinte é esse, eu vou dizer o negócio a tudo. Eu acho que o que eu fiz foi certo. Foi na minha vontade, né? Foi na minha vontade e eu mesmo que fiz, é por isso que eu digo que eu acho que foi certo, que digo. Eu prefiro a minha morte do que eu ficar sem minha filha. Esse é meu filho também, a filha. E eu tenho muito mais, eu tenho 21. Mas nunca aconteceu uma tragédia dessa com nenhum, não.
Mas a violência pode ganhar contornos ainda mais cruéis quando o agressor está próximo da vítima. Araruna, 17 de agosto. Rosinelli da Silva Gomes, de 11 anos, foi estuprada, morta e teve o corpo queimado. O autor do crime foi um tio da menina. Aparentemente menos grave, um outro crime avança em silêncio nas brechas da sociedade e compromete a estrutura dos lares. O abuso sexual contra crianças é bem mais comum do que se pode imaginar. Só para se ter uma ideia, entre 2013 e 2008, a Paraíba registrou mais de 280 denúncias. Na verdade, a tendência é crescer. O número cresce sempre, porque os casos de violência, os que são registrados todos os dias, não correspondem à realidade do que de fato acontece. Então, os números que nós temos disponíveis, que são apresentados pelos institutos de pesquisas, eles mostram essa tendência de crescimento. No entanto, o número real não é o que é mostrado, porque existem casos de violência contra crianças que acontece aqui no nosso estado a cada hora, cada instante, que é bem superior aos números apresentados. A grande maioria dos casos que se apresenta no Conselho Tutelar e nas pesquisas a nível nacional e a nível estadual demonstra isso, que o abuso sexual, lamentavelmente, a criança é vítima daqueles parentes de que ela mais confia. São aquelas pessoas que deveriam estar lhe oferecendo proteção, são os principais abusadores. Pai, padrasto, irmão, padrinho, primo, são os primeiros abusadores. Isso aí, as pesquisas têm demonstrado isso. E a gente vê que é uma situação, primeira, cultural, né? Ainda de ordem cultural, de que há uma prevalência do machismo, né? Sobre a submissão do gênero feminino, e que há uma conivência muito grande da família. Os casos que chegam ao Conselho Tutelar, nós entendemos que é uma minoria em relação ao que acontece realmente dentro do seio da sociedade. Dentro da família, nem sempre os abusadores são alcançados pela lei. A dificuldade maior parte do medo, né? A criança fica intimidada. Normalmente, essas crianças são ameaçadas, às vezes uma ameaça subliminar, às vezes os padrastos, muitas vezes os padrastos, né, que praticam a violência, ou o tio, né, fazem ameaças do tipo, se você fizer isso, né, todo mundo vai ficar triste, você vai ser uma menina feia ou um menino feio. E a criança, na sua pouca percepção do mundo, né, se sente recriminada, se sente intimidada de denunciar o fato. Agora, o que acontece muitas vezes, e isso dificulta bastante, é que as próprias mães, às vezes, não dão credibilidade aos filhos. Meu filho está criando, meu filho é muito criativo, ele inventa, né? E isso se estende, e a criança vai sofrendo, né, a violência por anos a fio. Mas esta agricultora da cidade de Itapororoca não deu chance à impunidade. Ao perceber que o marido abusava da filha de 5 anos, não ficou em silêncio. Eu me acordei, estava na rede, dando mamar a menina, e ele estava deitado aqui, a rede da menina aqui atravessada, em cima da cama, ele estava por debaixo da rede. Quando me viu, pegou o lençol e fez assim, somente. Eu fiquei com aquele encafufado e isso não dormi mais. Eu digo, menina, vem cá, fale pra mãe, o que é que seu pai faz com você quando você está dormindo e manhã vai dar de mamar a Eduarda? Aí disse, manhã, você não dá em Deus não. Eu digo, dou não, minha filha, diga a verdade. Aí só ele começa a me beijar, me alisar e bota o dedo na minha vagina. Vítima de quem deveria protegê-la, a menina ainda sofreu ameaças. Depois que ele fez isso, ele dizia para você ficar quieta, não falar com ninguém? Era. Disse que se você dissesse a sua mãe, contasse para sua mãe, você ia fazer o quê? Ele ia fazer o quê? Ia dar em Deus. Contra um mal que usa o silêncio como meio, só há uma forma de combate. O procedimento, o primordial deles é atender a esse socorro que essa criança está pedindo de forma silenciosa, de ouvir esses gritos silenciosos dessa criança, tendo essa coragem, né, de romper o silêncio e fazer a denúncia, se não quiser se identificar, através do Disque Denúncia Nacional, que é um serviço gratuito, telefona apenas para o número 100, e através desse serviço a denúncia é encaminhada diretamente para que seja apurada e, uma vez comprovado aquele caso, o autor desse fato vai ser regularmente punido.